Oi, pessoal, tudo bem? Bom, estou aproveitando o clima, Copa do Mundo, né? Estou aqui, né? Aproveitando esse momento aqui. E nesse exato momento, eu estava aqui sentado, pensando, quando eu estava bolando o que gravar hoje, e lembrando os eventos que eu participei nos últimos dias. Eu participei no começo de novembro do Festiquali. Eu lembro que eu até fiz convite para vocês aqui. E falamos muito lá sobre qualidade, certificação, sobre auditoria, sobre processo, gestão. Eu fui falar justamente da questão da qualidade inserida nas três linhas do IA. E interessante, gente, que a minha palestra foi sobre a qualidade nas três linhas. E no salão acho que tinha mais ou menos umas 60, 70 pessoas, alguma coisa assim. E eu fiz uma pergunta: quem conhecia as três linhas? E pouquíssima gente, acho que uns cinco ou seis levantaram a mão. Um já tinha o meu livro, mas o restante não fazia ideia. Então você começa a perceber que o princípio básico da gestão ele ainda está bem aquém do teu processo. A gente começa a olhar que alguma coisa foi deixada de lado, né? E aí, esta semana, também participamos do evento do Via Ética em BH, falando sobre integridade. E deixou bem claro também uma questão da humanização. A gente está muito processual, a gente está muito metodológico, a gente está insuportável, porque nós estamos deixando de levar em consideração as pessoas envolvidas, as suas limitações, as suas vontades, seus interesses, as motivações, o que que leva a pessoa a fazer. Então ficou muito claro isso, e aí eu estava aqui pensando com meus botões, falei assim, cara, quer saber? Eu vou montar uma apresentação hoje, vou gravar um vídeo, tipo uma aula, para dar um direcionamento para vocês. Então, como de praxe, eu vou trazer aqui para vocês. Mas antes, gente, deixa eu pedir aqui para vocês, né? Todos os YouTubers pedem, por que que eu não posso pedir? Compartilhe o nosso trabalho, comente, dá um like, assistiu, comenta. Quer alguma coisa? Tem dúvida? As pessoas têm me procurado aqui, eu tenho tirado dúvidas. Então, vamos interagir. Lembre-se que esse canal foi feito justamente para vocês, né? Para poder ter essa comunicação com vocês, porque nem todo mundo às vezes consegue estar nos mesmos eventos, nas mesmas palestras, até nas minhas aulas. Então, é o momento de a gente fazer essa interação. Então, vamos ao que interessa aqui e vamos falar sobre um pouquinho quais são as dicas que eu trouxe aqui para vocês, tá? Então, trouxemos uma dica aqui para que você possa entender melhor, né? Então, a dica é mapeamento, indicadores e mapeamento de processo. E antes de mais nada, óbvio, né? Preciso falar aqui do nosso último livro, tá? Que já é, olha só, hein? Lançamos ele agora em junho, tá? E já é o nosso best-seller, já da editora, tá? Ele está junto com os meus outros livros também, que já se tornaram best-seller, e o livro Três Linhas, junto com Antônio Edson, a Luciana Bach, né? E eu já somos aqui, né? Já fazemos parte disso, tá? Então, e para quem, né? Tem aí mais um livro, eu e o Vlamir, né, Garcia, Procedimentos Operacionais, né? Normas, procedimentos e mapeamento de processo, que estará em breve. Aguarde que em breve, né? Teremos aí o livro, já está em fase de revisão. Já temos aí o prefaciador já escolhido, né? O Rodrigo Bertoncelli, né? Um grande amigo meu, um cara que tem trabalhado muito com essa questão do. Ele é do. Ai, como que fala? Não aceito corrupção, né? Do portal, né? Do pessoal da integridade, né? E ele trabalha muito com essa questão de implementação de compliance, regra de integridade em nessas questões de infraestrutura, sabe? Então ele tem trabalhado muito isso. Ele é um cara que eu aprendi a admirar muito e eu fiz questão de convidar ele para fazer o prefácio com a gente, né? Então, estamos aí para poder falar sobre isso. Então, vamos ao que interessa, né?
Então, uma metodologia de avaliação, né? Então, eu trouxe aqui uma coisa seguinte. Primeiro, qual o nome do processo? Como que esse processo funciona? Qual é a demanda? Da onde vem a demanda e o que que você entrega? Né? Que eu acho muito engraçado que o pessoal fala do CIPOC, né? É o Supply, né? Input, Process, Output e Customer. Né? Da onde vem, né? Então, a demanda, para quem eu mando, qual o processo, que o processo faz o que ele entrega. Então, é importante você entender o seguinte: quais são os recursos e equipamentos utilizados para esse processo funcionar? Ah, o pessoal e equipe envolvida. Quem são as pessoas? São próprios terceiros? Têm qualificação? Não tem? São gerentes? Quais são os procedimentos existentes? Não tem? Precisamos desenhar. Quais são os processos de suporte para isso? Precisamos saber como que o meu processo, como que é o fator crítico de sucesso desse meu processo para que ele funcione. E quais são os indicadores de performance que você cria para isso ser implementado. Então, é isso que eu quero que vocês percebam nisso. Ah, mas se é muito difícil obter isso, porque às vezes a gente não tem uma metodologia. Então, tá aqui, ó, tá? Olha isso daqui. Então, vamos lá. Quer detalhar o processo? A gente fala assim do mapeamento do Turtle, né? Modelo Turtle, modelo já registrado. Então, assim, ó, quais são os recursos que você utiliza? Né? É o famoso WAT. Máquinas, dispositivos, equipamentos, VPN, os acessos remotos, como o cara acessa isso? Quem é o pessoal envolvido? O famoso who. Quem? Pessoal envolvido, competência, é terceiro, não é? Como que funciona isso internamente? Aí você tem a questão das entradas, né? Os inputs, requisitos, materiais, dados, documentos, insumos, para que o processo, a área de negócio, o responsável, as atividades. E detalhe, gente, mapeamento de processo é feito por atividade, não é por rotina, tá? Entenda. Um conjunto de rotinas é uma atividade. Então, essa atividade, ela tem o controle, não é a rotina. A rotina é parte integrante disso. E aí, como que isso sai? Né? Quais são os produtos, serviços, documentos, dados, relatórios que você fornece para as pessoas, o que que elas sabem fazer com isso? E aí, se tem o tal do métodos, o how, né? Procedimentos, instruções, métodos, manuais, guia de rotinas, guia práticos, manuais operacionais, checklists, o que que você usa para poder fazer isso? E aí tem a questão dos KPI, eficácia, como que você mede, como que você monitora a eficácia do teu processo, do teu produto, do teu serviço. E o que que você faz de acompanhamento nisso? Então, se você tem alguma dúvida de como entender como a área faz, use isso aqui. E, obviamente, que você começa a ter que fazer não é só mapear o processo. Desculpa, avisando, tá? O processo conjunto de atividades. Então, aqui, o que que ele faz, como que ele se interrelaciona, você começa a descobrir isso dentro da organização. Puxa, mas é complicado isso, né? Sabe por que que é complicado? Porque a gente não olha o meu sistema de controles internos. O que é um sistema de controles internos? É um conjunto de políticas internas e externas, procedimentos operacionais, gestores, colaboradores, software e uma boa gestão de negócio. O COSO 2013, o famoso COSO ICIF, que fala muito de controle interno, porque outro dia eu estava falando do COSO e a pessoa falou, pô, ele só fala de controle interno. Eu falei, então, só para te avisar que o COSO é controle interno, né? E o componente, né, 12, desculpa, o componente, né, na realidade, um dos componentes do COSO, no princípio 12, desculpa, do COSO 2013, diz o seguinte, que a atividade de controle é feita onde a organização deve implantar atividades de controle por meio de políticas que estabelecem o que é esperado e os procedimentos que colocam em prática as políticas. Para quem já me conhece, sabe que eu sempre falei que compliance sem controles internos está fadado a fracasso. Por quê? Não adianta só implementar diretrizes, eu preciso implementar evidências. Como que as pessoas fazem? Como que eu sei que elas estão seguindo as regras? E aí o bicho pega, né? Porque o pessoal acha que é só implementar um processo, uma política, e as pessoas seguem. Não, eu preciso ter evidências. Então, eu preciso ter normas, diretrizes, leis, regulamentações e orientações, procedimentos, controles, manuais, guias de rotina.
Sistema, qual é o software, a metodologia, como que a gestão do negócio trabalha com aquilo, e quem são as pessoas, os gestores, colaboradores, quem faz, quem aprova, quem valida, entre outras questões internas. Então, isso é um sistema de controle interno. Se você não tem isso na sua mente, no teu processo operacional, a chance disso funcionar é muito complicado. Então, trouxe aqui uns indicadores-chave de risco, mas trazendo à frente os indicadores de performance. Então, você quer implementar indicadores de risco? Entenda o de performance. Primeiro, indicadores de ausência de manuais e procedimentos, que pode ser o risco de conformidade. Indicadores de ausência de controles internos, risco de conformidade, de processo operacional e N questões que pode fazer parte. Indicadores de fraudes e erros, risco operacional. Indicador de processo judicial, risco operacional, legal, contratual. Indicadores de processo trabalhista, risco operacional, legal e trabalhista, e está envolvido na área de negócio, não é no jurídico. Quem gerencia risco trabalhista não é o jurídico, ele é só parte integrante do monitoramento de um processo que alguém cometeu errado lá no início. Indicadores de processos cíveis, risco operacional, imagem legal, contratual. Indicadores de desvio de liquidação, né? Quando tem as liquidações são fraudulentas, é o risco financeiro. Indicadores de falha em sistemas, risco de continuidade operacional. Indicadores de inadimplência, crédito financeiro e legal. Indicadores de processamento, risco de continuidade financeiro. Indicadores de faturamento, risco financeiro, operacional, liquidez legal. Indicadores de terceirização legal, contratual, operacional, imagem, reputação. Você vai criando um monte que você quiser. Indicadores de risco tributário, financeiro, operacional, societário e legal. Falha de processos, risco financeiro, operacional, imagem. Indicadores de atendimento, saque, ouvidoria, reclame aqui, PROCON, é o imagem, financeiro e operacional. Mas isso é difícil. Aí você precisa avaliar os indicadores. Então, vamos lá. Indicadores de processamento, controle sobre o processamento das informações, paralisação do sistema, controle de autorizações e aprovações. Por exemplo, trabalho muito com empresas de cartão, tal do indicadores de embossing, né? Risco operacional, imagem contratual, legal, financeiro, controle sobre o processo de impressão de faturas e cartas enviadas aos seus clientes, controle de emissão de cartão, baixas e cancelamentos, controle de estoque, o fluxo, né? Indicadores de risco tributário. Puxa vida, como que eu faço meu controle de recolhimentos, controle sistêmico, controle através de manuais internos, revisão de autuações de órgãos reguladores, controle dos encargos e impostos trabalhistas. Você tem lá um cadastro seu terceiro. Eu vejo impressionante, muitas empresas criam todo um processo de cadastramento, e não consegue, às vezes, colocar qual tipo de critério fiscal que essa empresa usa, se ela está usando, se ela é do Simples Nacional, se ela é legal, se ela quais são os critérios, né? Se você faz arbitrado, você faz. Como que avalia a questão tributária? Né? E como que você coloca isso até para você parametrizar cada vez que emite a nota, o que eu tenho que fazer de retenção? Então, às vezes, você tem aí os critérios que não são avaliados. Então, puxa vida, o que a gente precisa fazer com isso, né? E aí tem os indicadores de fraudes e erros, como que eu faço isso? Como que eu sei que as operações estão ok? Ao atendimento, com o meu acesso ao site, quem que acessa, o que estão acessando no meu site, quais que são as coisas que estão procurando, solicitação e atendimento, envio de carta sem solicitação, de cartão sem solicitação, falha de processo e emissão de fatura, de informação, terceirização e parceria. Como que isso está sendo feito? Né? Então, às vezes, a questão de querer ser muito rápido em fazer, você acaba sendo, vamos dizer assim, eficiente na rapidez do atendimento, mas ineficaz na resposta, na informação, na documentação. Então, é muito importante que você tenha isso em mente de como você vai fazer, né? Então, como a gente estava falando até anteriormente, vou voltar aqui, né? Questão tributária, a gente pode ter o risco legal, presumido, arbitrado, simples nacional, pode ser MEI. Como que funciona o processo
dessa empresa que está trabalhando com a gente, o que eu tenho que reter, o que eu não tenho que reter. É uma briga absurda, por exemplo, o tal do INS, do Simples Nacional, que aí você presta serviço fora do seu domicílio, alguém quer recolher o ISS de lá também, fala assim, mas espera aí. E aí é uma briga, porque tem que recolher ou não tem? Mas eu já estou recolhendo lá. Ah, mas você prestou serviço aqui, você tem que recolher aqui. Ah, não, se você não fizer o cadastro aqui na prefeitura, toda vez que você prestar serviço. Ah, tá, beleza. Então eu estou fazendo um treinamento online. Por que eu tenho que reter o INSS? Eu não fiz, não prestei o serviço aí. Aí o que acontece? Toda a nossa legislação não está preparada por toda essa nossa mudança do nosso processo, né? E aí vem a outra preocupação. Na realidade, o que é monitoramento? Todo mundo quer monitorar, quer criar indicadores de performance, de risco, mas o que você faz com o monitoramento? Qual que é o seu propósito nesse monitoramento, né? Então, qual que é a questão primordial do monitoramento? É prevenir inúmeros problemas e solucionar rapidamente muitos outros. Porque quanto mais eu monitoro, mais fácil de fazer o trabalho. Então, significa como eu coleto, como eu analiso a informação, como que eu identifico o bom andamento de um projeto, de um sistema, de um produto, de um serviço. Cara, é impressionante. Não cria um processo de gestão adequado e quer ter qualidade, quer ter risco, quer ter compliance. Não tem. Sabe por quê? Os nossos colegas, com todo o perdão da palavra, boa parte deles não saem de onde estão e vão até o problema. É impressionante, ao sentar do lado das pessoas, você percebe que elas às vezes não fazem a mínima ideia por que elas estão fazendo aquilo. Quando você explica, orienta, muda o jeito da pessoa pensar na forma de fazer. Então, você quer fazer um processo de no monitoramento. Então, tem a questão tempestiva da informação, a quebra de limites, acompanhar a evolução dos resultados, avaliação de risco, tratamento do risco. E engraçado, todo mundo mitiga, mas ninguém faz nada. Todo mundo mitiga, mas ninguém resolve. Todo mundo mitiga, mas não trata. Todo mundo mitiga, mas não... Opa, peraí. Então, alguma coisa está errada na mitigação. Né? Então, como que eu estou fazendo a minha gestão do continuidade de negócio, que geralmente me pedem aqui, mas o cara não tem nem procedimento. Outro dia o cara me procurou assim, Wassi, eu vou até parar aqui. Wassi, quanto você cobra para fazer um risk assessment? Eu falei assim, não faço ideia. Vou te fazer uma pergunta agora. Você tem normas e procedimentos mapeados, implementados e que sejam consultados? E atualizados. Também não adianta ter e não estar atualizado. Você tem matriz de controles, de compliance, de risco? Como que funciona a sua gestão? Você tem periodicamente uma reunião com gestores apresentando os resultados da sua área, as deficiências, as falhas, como estão os projetos, como não tem? O cara olhou para minha cara e falou assim, não, não tem nada disso. Falei, te economizei no mínimo R$ 5.000 de risco acesso. Cara, tá simples de fazer o risco, mas acha que tem que fazer um relatório para apontar aquilo que você já sabe que não tem, mas precisa alguém de fora falar que você não tem. Gente, desculpa. Vamos buscar evolução. Ah, eu quero processo ágil. Se você tiver o teu desenho do seu fluxo bem feito, se você tiver as pessoas fazendo o trabalho adequadamente, cara, desculpa. Vou falar aqui do fundo do meu coração, olhando para você, aqui, olho no olho. Tá errado. Tá errada a forma como eu estou fazendo. Porque, assim, eu tenho que buscar melhoria no meu processo, entender como fazem, prestar conta, ter periódica, relatório e buscar sempre uma melhoria. Um processo ágil funciona quando você tem fluxo desenhado, sabe quem faz, como faz, porque faz, onde faz, os gargalos porque parou, parou um processo porque não está em tal área, então já sabe onde vai, e resolve isso. Você transforma o seu processo ágil. Capacitar as pessoas e fazer bem feito aquilo que elas já sabem que tem que fazer. Então, é uma dica que eu dou para vocês aqui, para que a gente possa pensar que é o seguinte. Então, o meu sistema de informação permite um monitoramento diário, para saber o que eu quero e quanto custa fazer. Então, as exposições de risco da sua instituição, acompanhamento de limites,
resultado das aplicações das suas reservas, onde você está colocando esse dinheiro, a posição dos seus ativos, quais são os riscos de níveis, os níveis de risco financeiro que você tem, avaliar o risco não financeiro associado aos processos, porque às vezes tem questão que não é tangível, tem um intangível, que às vezes você não tem ideia do que pode acontecer. Elaborar planos de mitigação de risco, quais são os maiores gargalos e os maiores, o maior cifrão que está dentro do seu processo que pode causar um dano maior. Acompanhar registro de eventos de riscos operacionais, o que aconteceu, por que aconteceu, aonde nós falhamos, onde eu preciso melhorar. Elaborar plano de continuidade de negócio que seja realmente um plano de continuidade de negócio. E teste de contingência, fazer teste de recuperação de backup, de processo, saber se as coisas estão funcionando. Não, a gente não testa e depois quer que lá na frente funcione. E não é assim. A nossa vida é olhar, mapear, implementar, cobrar, fazer funcionar. Então, é sempre assim que eu peço para as pessoas, tá? Então, essa é a nossa dica, né, desta semana aqui. E assim, mais uma vez me coloco à disposição de vocês. Tem dúvida? Coloca aí nos comentários. Ah, queria que você gravasse um vídeo sobre tal assunto. Ou, você poderia falar sobre tal assunto? Ou, gostei disso, mas eu queria que aprofundasse mais. Me fala, porque assim, esse é um canal para atender você, que está aqui, que tem a paciência de me assistir, de me ouvir, de me escutar. Então, é para isso, tá? E, obviamente, que vocês estão vendo aqui, essa bandeira é a bandeira do meu país, tá? É a bandeira da minha pátria. É o meu time está jogando, tá? Eu estou torcendo pelo meu time. Eu sei que tem uma dinâmica toda. Eu não vou entrar aqui no mérito. A minha opinião é minha opinião, tá? Eu acho que a gente tem que respeitar aonde nós estamos sempre, né? Eu, às vezes, se eu estou numa casa de umas pessoas que têm alguma religião específica, eu respeito lá, cada um no seu processo, eu preciso respeitar. Então, essa é a questão primordial, a gente respeitar. Então, não vou entrar aqui no mérito em nada, porque eu não vou discutir, não vale a pena. Não quero entrar nesse mérito. Não vim aqui para lacrar, eu vim aqui para falar sobre GRC. Eu estou aqui, como eu disse, esta semana e semana passada para um cliente meu. Eu estou aqui para proteger os meus clientes e proteger os meus alunos que precisam de informação, tá? Então, eu estou aqui para isso, para capacitar as pessoas, para poder orientar as pessoas, para deixar com que as pessoas possam fazer melhor aquilo que ela já sabe que precisa fazer. Então, esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo, né? Então, por isso que quando a gente escreve livro, a gente faz essas coisas todas, é para capacitar as pessoas que estão à nossa volta. E eu me sinto muito feliz, muito honrado de ter pessoas como vocês que nos acompanham, que nos seguem, né? Que fazem questão de estar com a gente. Então, aqui, né? Essa é a questão primordial, é capacitar, orientar. Então, gente, contem sempre comigo no que for necessário. Ó, um beijo para vocês. E, estamos colocando aqui agora uns curtas também. Coloquei essa semana alguns cortes, né, com o professor Jefferson. Não assistiu ainda? Tá perdendo, hein? Tá fantástico, porque foi uma entrevista que eu fiz com ele durante a pandemia, falando sobre segurança da informação, sobre privacidade de dados, sobre DPO, LGPD, e com todo o perdão da palavra. O cara manja muito, né? E é um orgulho ter amizades como essa. Então, um beijo para vocês e a gente se vê por aí.